Boa noite, graça e paz, Deus te abençoe. Dando início a mais uma live. Hoje o nosso coração está alegre, porque no domingo próximo nós poderemos voltar aos cultos presenciais. Tem gente que tem uma opinião contrária, mas nós estamos felizes por podermos nos encontrar novamente presencialmente, cumprindo os protocolos que são exigidos, mas eu creio que é um novo de Deus nas nossas vidas, um recomeço, e nós viveremos grandes coisas ainda nesse ano do recomeço. Eu quero orar entregando essa live nas mãos do nosso Deus, esse culto ao Senhor, para que o meu coração seja tocado, para que o seu coração seja tocado e que a glória seja do nosso Deus. Então, curva a tua cabeça aí na tua casa e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos já consagrando esse tempo ao Senhor. Esse tempo em que nós queremos te adorar, te louvar e principalmente ouvir a tua voz. Como nós necessitamos de ouvir a tua voz. Por isso, mais uma vez eu te peço, fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja, Pai. Existem pessoas que vão entrar nessa live, Pai, que estão precisando de uma palavra de renovo, uma palavra de consolo, de fortalecimento. Pai, traz resposta a esse coração aflito, Pai. Que nós sejamos tocados de uma forma especial nessa noite. Usa a vida daquele que vai ministrar a palavra, Pai, para que tão somente seja um instrumento do Senhor, para que mais uma vez nós sejamos alimentados. Sabemos que são dias difíceis, Pai, mas o nosso coração se alegra porque grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio. E nós temos a certeza, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra, nos fortalecido na fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós como porção, tudo aquilo que o Senhor já separou para nós. Nós te adoramos, Pai, glorificamos o teu santo nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que
Glória a Deus, glória a Deus. Antes de irmos para a palavra, eu quero só avisar, como eu já disse no início, que a partir de domingo nós voltaremos com nossos cultos presenciais, cumprindo o protocolo, distanciamento, máscara, álcool gel. Mas como foi exigido um distanciamento maior das igrejas, nós teremos que limitar o número de participantes em cada culto. Então, a partir de amanhã, nós estaremos aí no Instagram e no Facebook da Lagoinha, disponibilizando um telefone para você entrar em contato e agendar qual culto você vai participar. Se a gente vê que tem uma demanda grande, a gente abre um outro culto, não tem problema algum. Mas nesse primeiro momento, vai ser necessário você agendar o culto que você vai participar, para a gente não ter problema com fiscalização, para a gente ter o cuidado necessário. Amém? Então amanhã a gente vai disponibilizar tanto no Instagram da igreja, quanto no Facebook. Glória a Deus. Então hoje a palavra está com Davidson. Davidson vai compartilhar a palavra de Deus com vocês. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. É uma alegria poder ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Em nome de Jesus, essa que seja a nossa última live com o templo vazio. Apesar do templo estar vazio, o céu continua aberto. Nós temos aqui clamado o Senhor, Ele tem ouvido o nosso clamor. E hoje é uma oportunidade única de estar trazendo mais uma palavra. A responsabilidade aumenta de tudo aquilo que tem sido falado nessa igreja. Acredito que todos nós temos sido alimentados por essa palavra que é poderosa, é viva e eficaz. Quem participou da última live do pastor Sandro no domingo, tem certeza que foi muito edificado e aumenta a responsabilidade. Eu creio que Deus vai estar falando de novo ao seu coração, aquilo que Ele já falou no meu, com muita simplicidade. Eu vou tentar trazer algo da parte de Deus que possa reanimar a sua fé, possa te fortalecer, porque são tempos difíceis. Mas como foi louvado, o nosso Senhor, Ele está dentro dessa tempestade. Ele vem andando sobre as águas e eu tenho certeza que Ele vai acalmar essa tempestade, esse momento difícil qual nós estamos passando. E logo, logo, a gente vai poder estar aqui juntinho, louvando e engrandecendo o nosso Deus, do jeito que Ele nos ensinou, que é na comunhão. Porque no meio da comunhão, o Senhor ordena a bênção. E nós vamos hoje meditar em Marcos 5, no versículo 21 ao 29, e depois do 35 ao 42. Algo que Deus falou no meu coração, um momento, eu acredito que todos nós precisamos de cura. Deus, Ele falou forte ao meu coração sobre isso, sobre a cura e a fé. As duas coisas andam juntas, então é necessário a gente ter muita fé que Deus vai te curar. Eu creio em nome de Jesus que hoje eu vim trazer para você uma ajuda, não uma autoajuda, uma ajuda do céu. E eu creio que Deus vai falar no seu coração. E no versículo 21, vou estar iniciando. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com eles. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. E agora a gente vai pular para o 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamenta? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança
e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno, você levante-se. A você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que já começou a falar em nossos corações. Pai, que o Senhor possa trazer conforto através dessa palavra, Deus, que possa fortalecer a fé dos nossos irmãos, que o Senhor me use, Deus, com sabedoria para trazer a tua palavra. Pai, me ajuda, Deus. Pai, que através de mim o Senhor fale ao teu povo. Pai, a igreja é sua, a palavra é sua, a minha vida é sua, e sem o Senhor nada poderemos fazer. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus irmãos, eu quero me atentar a dois episódios, a dois personagens dessa passagem. O interessante é que Jairo, ele soube que Jesus passava por ali, e onde Jesus estava tinha transformação e tinha cura. E imagina um pai desesperado porque a sua filha estava ali próximo de falecer. E um pai, ele me ensina como deve ser um sacerdote, alguém que sai do lugar de acomodação e faz qualquer coisa por um filho. Então ele vai até ali. Naquela multidão ele procura Jesus, e o que me impressiona também é que tinha uma multidão muito grande, como se diz a Bíblia, e Jairo conseguiu chegar até Jesus. Jesus se dispôs até ir à casa dele, e ele sabia que se Jesus tocasse na filha dele, tão somente ela seria curada. Só que aí de repente entra outra personagem nesse episódio da Bíblia, que é a mulher do fluxo de sangue. E interessante que aí eu pulei aqui os versículos, né, do 21 ao 29 e depois do 35 ao 42. Nesse meio da história, Jairo some da história. E a mulher do fluxo, ela sabia que Jesus estava ali, ela foi até lá, ela saiu do lugar de acomodação, ela saiu do secreto dela, ela entendia que era hora de tomar uma atitude, um posicionamento para que Deus trouxesse a cura. E ela foi até lá no meio daquela multidão e tocou Jesus, e a Bíblia diz que ela foi curada. Esse é o nosso Deus, ele quebra todos os protocolos. Uma mulher que estava enferma há mais de 12 anos, e ali ela tocou em Jesus, ela ouviu falar de Jesus, foi até lá e foi curada. E nesse meio tempo Jairo está lá esperando, e a filha dele estava próximo de morrer, a situação era complicada. Jesus se dispôs aí com Jairo, e Jairo em momento nenhum eu vi na Bíblia ele murmurando, ele reclamando, porque de certa forma era a vez dele. E quantos de nós às vezes não estamos numa situação complicada, e aí eu vejo, olha, chegou a minha vitória, agora é a minha vez, e de repente você vê alguém na sua frente sendo abençoado. Só que Jairo me ensina a perseverar, a não desistir e a esperar o tempo de Deus. Hoje nós vivemos no tempo do fast food, que a gente está acostumado com tudo na hora, e as coisas de Deus não é assim. O tempo de Deus é kairos e o nosso é cronos, o nosso é cronometrado. Então o tempo de Deus, meu amigo, não é igual o meu, igual o seu. Então, se a gente perseverar e esperar em Deus, eu tenho certeza que Ele vai agir em seu favor, Ele vai agir em meu favor, mas é necessário perseverança. Veja bem, essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, a doença dela era incurável. A filha de Jairo também, ao invés de estar 12 anos enferma, ela tinha 12 anos de idade, era uma criança. E aí, Jesus, ele quebra com todos os protocolos. Primeiro, ele cura aquela mulher que, aos nossos olhos carnais, poderia esperar mais um pouco, já que ela esperou 12 anos. Mas não, Jesus resolveu trazer a cura para ela primeiro, e depois ele foi se ater com Jairo. E Jairo ali o tempo todo esperando, a mulher foi curada. Jairo conseguiu falar com Jesus, e Jesus foi com Jairo até a casa dele. Chegando lá, o povo falou: não incomode mais o mestre, pois a menina está morta. E Jesus, quebrando o protocolo, ele cura um enfermo incurável e faz a menina Talita ressurgir, ressuscitar através daquela situação. E veja bem, o interessante é que a Bíblia diz que Jairo, ele tinha um pessoal na casa dele, tinha alguém lá com ele que talvez compadecia da dor, mas naquele momento, quando Jesus chegou, a menina já estava morta, o povo começou a rir. Interessante que me chama atenção, porque imagina num lugar que houve luto e tem alguém sorrindo. Jesus, nesse capítulo, ele me ensina que eu tenho que tirar da minha vida aquilo que me faz paralisar, aquilo que tira a minha fé, porque ali tinham pessoas naquela casa sem fé. E Jesus falou com Jairo: olha, tira todo mundo da casa
porque nós vamos entrar lá e a menina não está morta, a menina dorme. E Jesus disse a ele, a menina dorme. Jesus falou, olha, sai todo mundo da casa. Ficou só o pai e a mãe e Jesus e os 3 discípulos. Jesus, ele tinha, para mim, a igreja mais perfeita, que eram os 12, né? Os 12 discípulos que andavam com ele, mesmo a igreja mais perfeita tem os seus problemas. E Jesus ali chamou só 3, Tiago, Pedro e João. Jesus está ensinando que, olha, vai ter momento em minha vida que eu não vou poder chamar todo mundo para o meu problema. E quem que nós temos procurado para resolver o nosso problema? Jairo, se você ler essa passagem, eu meditei algumas vezes e prestando bem atenção, Jesus cita Jairo 4 vezes como o chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. E aí você pega, como que quebra a religiosidade? Muitas vezes nós queremos escolher quem vai ser curado, quem é, quem não é, e com Jesus não tem disso. Aquela mulher que tinha 12 anos, que tinha o fluxo de sangue, para aquele povo, aos olhos carnais, era alguém que estava imundo, alguém que não podia estar ali no meio do povo para ser curado. E Jesus curou ela, já quebrou a religiosidade. E depois entra Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. Se a gente for analisar a Bíblia, a sinagoga é onde estavam os fariseus, aquele povo que crucificou Jesus, e Jesus se compadeceu da dor dele e curou a filha dele. E veja que interessante, a Bíblia diz que ele se humilhou. Então, para que haja cura, é necessário a gente se humilhar. Para que haja cura, é necessário eu sair do lugar de acomodação e ir até onde Jesus está. Porque Jesus, ele vai ser apresentado por mim e por você. Tem que ter alguém que fale de Jesus. Porque voltando também, a mulher do fluxo, quando ela ouviu falar de Jesus, foi até lá. Jairo também ouviu falar de Jesus e foi até lá. Então os dois foram curados, aqueles dois que o povo poderia não ser curado pela religiosidade, o olho no mundo, o olho do mundo, eles viram ali a manifestação da glória de Deus naquela situação. E a gente trazendo para os tempos atuais, nunca se viu tanta gente doente, pessoas quase morrendo. E Jesus, eu acredito que Ele te trouxe essa noite para ouvir essa palavra, para te fortalecer. Para te mostrar que Jesus é o mesmo ontem e hoje para sempre será. Aquele mesmo Deus que curou no passado, o mesmo Jesus que curou no passado, Ele disse que faria coisas maiores através da minha vida e da sua. E esses dias houve algumas polêmicas, a gente está vendo tanta gente enferma, tanta gente doente. Falaram daquele rapaz, o ator que se encontra enfermo, né? Paulo Gustavo, que ele se chama, não é isso? Paulo Gustavo, e infelizmente houve pessoas que disseram que ele está pagando, até orando, para a morte desse rapaz. Esse pessoal não conhece Jesus. O Jairo, que era o dirigente da sinagoga, ele fazia parte daquele povo que crucificou Jesus. E como que eu, tendo um encontro com Jesus, eu vou desejar a morte de alguém? Você já imaginou um homem desse curado, transformado? Quantas almas não seriam salvas? Quem sabe Jesus levou ele naquele leito, nesse momento, para estar falando com ele no íntimo, para poder trazer a transformação na vida dele, e depois vai ser um dos maiores proclamadores do Evangelho. Se a gente olhar na Bíblia, os grandes pregadores, os homens de Deus, todos tiveram um passado complicado, e muito mais complicado do que ele. Deus curou, transformou e fez pregador do Evangelho. Paulo, que era um assassino, eu duvido que esse Paulo Gustavo, ele é pior do que foi o Paulo, o nosso antigo Saulo. Então, meu irmão, nós temos que nos dispor a orar pelas pessoas. A gente está vivendo num mundo que se encontra doente, um mundo que todo dia a gente vê pessoas morrendo, e Deus, ele me chamou essa noite para te dizer que não interessa a circunstância, Deus não está preso à pandemia, Ele não está preso a situação alguma para agir ao meu favor e ao seu. Só que é necessário uma atitude. E o que nós temos feito? Com quem que eu tenho andado? Quem que eu tenho procurado para poder buscar ajuda? Ali, a mulher do fluxo, ela ouviu falar de Jesus. Eu tive um momento da minha vida que eu estive enfermo, eu precisei de ajuda, e hoje eu estou curado para a honra e glória de Jesus. E hoje eu quero ser aquele que fala de Jesus para as pessoas procurarem Jesus, e Jesus vai ser procurado através da minha vida, através da sua. Aquilo que Deus fez na minha vida é para que a glória dele seja manifesta, para que possa fortalecer a fé dos outros irmãos. Onde eu moro,
as pessoas souberam, muitos souberam daquilo que me aconteceu, e hoje eles me conhecem como alguém que Jesus transformou. E eu acredito que Deus me colocou ali para que as pessoas soubessem do meu testemunho, para que as pessoas soubessem que eu fui curado, para que pudessem crer nesse Jesus, que Ele está disponível a todos. Mas e aí, nós temos nos humilhado como fez Jairo? Jairo, a despeito de ser um chefe ali da sinagoga, ele não ficou preso à religiosidade, porque o povo da sinagoga era um povo religioso. Ele entendeu que através de Jesus haveria cura, e ele foi até lá. E veja que interessante, o que é que um pai não faz por um filho? A Bíblia diz que o pai deve ensinar ao filho o caminho que se deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Você imagina o legado que ele deixou para a filha dele, porque a filha dele, antes de morrer, eu acredito que ela viu aquele pai com o coração doído, alvoroçado, mas ele viu a última alternativa, que era Jesus. E eu te convido a colocar Jesus não como a última alternativa, mas como a primeira alternativa, porque Jesus, ele é lâmpada para os meus pés. E aí, quando vier um momento de dor, de dificuldade, eu vou saber que há um Deus sobre a minha vida, eu vou saber aonde eu tenho que recorrer. Mas é necessário se humilhar, é necessário sair do lugar de acomodação, é necessário se prostrar diante desse Deus, que Ele é forte e poderoso para curar, para salvar, para libertar. E a gente está num mundo que as pessoas estão precisando ouvir de Jesus. E Jesus chamou a mim, chamou a você, para poder pregar a palavra dele, para que ele seja cada vez mais conhecido e pessoas libertas. Não para mim orar por alguém que está enfermo, achar que aquele que está doente, ele está naquela condição, porque o que ele fez? Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, o fulano de tal, ele pratica tal coisa, ele está enfermo. Não, essa enfermidade, infelizmente, é muito triste. Nós temos orado para que vá embora, para que Deus possa varrer ela da terra, mas ela tem alcançado muitos nossos irmãos. Alcançado, talvez não alcançou fisicamente, mas talvez emocionalmente. Só que Jesus, ele cura. Ele não está preso à pandemia. Ele só quer que eu me humilhe, que eu busque, e eu, como alguém que foi salvo, alcançado por Jesus, orar por essas pessoas. Eu oro, eu não conheço eu conheço esse ator pela televisão, não acompanho o trabalho, mas ontem eu orei pela vida dele para que seja curado. Quem sabe esse cara não pode ser salvo? E Deus, eu acredito que Jesus, ele me levantou muitas pessoas dessa igreja, para que nesse momento difícil a gente pudesse ser essa voz profética que ora, que acredita, porque é necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa mesma passagem, Jesus falou com Jairo: olha, tão somente creia. Claro que é difícil, claro que não é fácil, quando a gente vê a situação complicada, e aí vai apertando. Você imagina que você vivendo numa situação difícil, e aí você fala: agora chegou a minha vez, agora chegou a minha bênção. Seja ela uma enfermidade que você está esperando a cura, ou seja uma porta de emprego aberta, porque a gente vê que esse maldito vírus tem causado reflexos, e reflexos que tem adoecido a população. E talvez você está esperando uma porta aberta, de repente chega a mulher do fluxo e toma o lugar. De repente você vê alguém chegando à frente. Só que ele me ensina a olhar também mais profundo. Por quê? Quanto tempo essa mulher estava enferma? Ela estava há 12 anos esperando a cura. Ela gastou tudo que ela tinha, e só piorava. E quando ela tem encontro com Jesus, ali ela transforma. Jesus, ele era mestre em rasgar o protocolo do médico. Ele acabava com qualquer funeral, porque onde Jesus entra tem vida e vida em abundância. E aí Jesus cura aquela mulher. E Jairo, ao invés de murmurar, ao invés de questionar, o que ele fez? Ele esperou, ele foi perseverante. Eu te convido a esperar. Eu não sei aquilo que tem afligido o seu coração, a situação momentânea em qual a gente vive, econômica, situação da saúde, tem atrapalhado bastante, mas Deus, eu acredito que Ele está aproveitando essa oportunidade para que eu e você possa ter a fé, eu e você possa crer somente, porque eu creio quando está tudo no azul, é maravilha, a gente está com as contas tudo em dia, ótimo, mas agora é a oportunidade de crer. O que nós temos feito para mostrar a Jesus a nossa humilhação, o nosso clamor, para que Ele possa agir e se manifestar ao meu favor? Jairo, ele não teve pressa,
apesar de ver a filha morrendo. Porque ele estava ali diante de Jesus, o Salvador. E a gente tem vários relatos da Bíblia de homens da fé. Os heróis da fé, eles só são heróis porque creram em Jesus. Não tem ali Moisés, foi o herói que abriu o mar vermelho. Não tem ali o herói Noé porque ele saiu na arca. Não, eles são heróis da fé porque eles creram que Jesus ia fazer o sobrenatural. E eu tenho certeza que Deus te colocou diante dessa telinha hoje para você crer que Ele vai fazer o sobrenatural. Nós temos orado, nós temos clamado, e eu creio. Eu creio porque nós temos vários testemunhos, inclusive dentro da nossa igreja, gente que perseverou. Tem aqui Jairus, tem aqui a mulher do fluxo, que Deus transformou a vida deles. Nós temos aqui o nosso irmão Wesley, o Iaié, conhecido Iaié. Iaié esperou, se eu não me engano, por 3 ou 4 anos pela cirurgia. E no meio da pandemia ele foi alcançado pela glória de Deus. Se isso não é um testemunho, né, eu vou embora. Porque você imagina se ele fosse desesperar, se ele fosse abandonar Jesus, porque infelizmente, quando vem a luta, alguns irmãos têm se apostatado da fé. A gente tem relacionado muito mais Cristo ao momento bom do que ao momento ruim, porque se está bom ele está, se não está, Jesus não está comigo, não. Há tempo para todas as coisas, há um propósito em tudo debaixo dos céus. E ali Jairo, ele esperou o tempo dele. E aí o que aconteceu? Olha o testemunho de alguém que perseverou, de alguém que creu, e Jesus trouxe a cura para a filha dele. Eu creio que alguém que está me vendo agora possa estar enfermo, ou que seja fisicamente, ou que seja emocionalmente, que seja na alma. O meu Deus, Ele não está preso a nada, Ele traz a cura necessária. Talvez você, esse filho seu não seja literalmente um filho, pode ser um emprego, pode ser aquela porta aberta que você está sonhando em meio a essa pandemia. E Jesus está te falando, espera mais um pouco. Espera mais um pouco, porque a murmuração ela só atrasa o processo. Quando a gente aprende que eu tenho que crer, confiar, clamar, nós temos um Deus que está vendo. Ele está lá do alto, subindo do trono dele, e Ele não nos desampara. Ele falou que haveria aflições, mas Ele também prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mas para você receber essa bênção, você tem que aceitar que vai ter momentos difíceis e confiar, continuar crendo, não perder a esperança. Eu costumo dizer que nós sempre temos duas opções. Você pode murmurar ou pode confiar. Quando eu confio, as minhas chances aumentam. Agora, quando eu murmuro, eu atraso todo o processo. Se a gente for olhar Moisés no deserto, a terra prometida estava logo ali. Deus tem uma terra prometida para nós, para você. E a terra prometida estava logo ali, 7 dias de viagem. Aqueles homens e mulheres, por murmuração, por não aceitar o processo, por não esperarem o tempo, ficaram 40 anos no deserto. E mesmo assim o que aconteceu ali, caía carne do céu, caiu maná, a roupa não rasgava, o chinelo aumentava de acordo com o crescimento. Esse é o nosso Deus. Mesmo o povo murmurando, Deus continuou cuidando. Talvez você hoje está se sentindo alguém que não é merecedor do favor de Deus. Nós não somos mesmo. Mas o nosso Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se em algum momento você murmurou, eu te convido hoje a orar, a crer, a clamar, porque a murmuração não vai tirar do lugar. E aí, nessa mesma passagem ali no deserto, Moisés com aquele povo reclamando, porque não aceitaram o processo, não esperaram o tempo de Deus, o povo começou a questionar que queria água, em uma das passagens, e Deus falou com ele, vai lá e toque na pedra. Moisés foi lá e bateu na pedra, como se diz, eu não vou aceitar o processo. Isso que eu estou passando, eu não sou merecedor. Se Deus é comigo, por que eu estou sofrendo? E a Bíblia diz que Moisés bateu na pedra. Mais à frente, Deus falou com Moisés, olha, você vai ver a terra prometida, mas não vai alcançar, porque você desobedeceu. Então, Deus está com a sua bênção na mão, a sua vitória na mão, mas e aí, nós estamos dispostos? Nós estamos firmes, resilientes, como foi Jairo, para esperar o tempo de Deus? Moisés estava ali, vendo aquela terra prometida, onde manava leite e mel, onde tinha do bom e do melhor, mas ele perdeu a bênção. E Deus, Ele não está preso a ninguém, a promessa Ele cumpriu. Talvez, meu irmão, vai ter alguma coisa que você está esperando, que eu esteja esperando, talvez o seu filho alcance. Você imagina a bênção que é eu poder produzir algo que meu filho vai colher. E hoje, mais do que nunca, nós temos que nos posicionar, como Jairo ali fez.
Quando ele viu a filha naquela condição, o que ele fez? Ele mostrou para a filha onde deve procurar. E será que meu filho na minha casa, minha filha, ela tem visto onde que eu tenho procurado? Ela tem visto eu perder o equilíbrio? Porque os nossos filhos, eles reproduzem aquilo que eles veem. E ali Jairo deixou um legado que há um Jesus forte, poderoso, que cura, que transforma e que liberta. E essa menina com 12 anos de idade, hoje em dia a gente vê as crianças com 12 anos, como que são inteligentes. Se eu ensinar para minha filha, a Emanuele, a minha filha Lauren, que já é de maior, mas a Emanuele hoje, graças a Deus, ela reproduz algumas coisas que a gente tem tentado ensinar. Mesmo com as nossas limitações, nossas falhas, pecados, a gente está ali sempre se humilhando. E a Emanuele, quando a gente vai orar, ela dobra o joelho do nosso lado e ora também. Então, meu irmão, ensina o seu filho o caminho que se deve andar, porque o mundo jaz no maligno. A gente tem visto cada vez piorando a situação, esses homens que deveriam cuidar dos nossos filhos, né? De acordo com a lei, eles têm pervertido as crianças. Então vamos fazer como Jairo, que ali, ele não abriu mão de buscar Jesus, mesmo sendo chefe da sinagoga, mesmo ele estando ali no meio dos fariseus, porque os fariseus não criam Jesus. Os fariseus a gente pode dizer que eram ateus, porque ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Se eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus, porque Jesus é o próprio Deus. E ali, Jairo, ele quebrou com toda a religiosidade, falou assim, não, eu vou lá, eu não vou aceitar a condição que eu estou vivendo. E aí eu te chamo a fazer a mesma coisa. Domingo agora a gente vai ter o culto com um número aqui limitado, com todos os cuidados. Sai do lugar de acomodação. O secreto é importantíssimo. Jesus falou, entra para o secreto e ore que seu Pai do céu ele vai ver, ele vai colher as suas lágrimas. Mas tem uma hora que a gente tem que sair do lugar. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos enferma, ela entendeu que era hora dela sair dali. Eu acredito que ela era alguém que deveria estar em oração. Dificilmente alguém vai até Jesus sem antes ter feito algo, antes ter buscado ele em casa. E ali ela falou, não, eu não vou aceitar a situação, mesmo que eu chegue lá, o povo possa me apedrejar, porque a visão ali mundana ali era que ela era impura, que ela não podia ser curada. E não, Jesus curou ela. Jairo viu ali, eu imagino que ele deve ter buscado estratégia para ele chegar até Jesus. Alguém que supostamente não cria em Jesus, por aquilo que era a crença deles, ele saiu do lugar de acomodação. Eu te chamo para sair do lugar de acomodação. Se você não se encontra na condição de Jairo, com uma filha enferma, ou que se encontra na condição da mulher do fluxo de sangue, você está curado. Você é aquele que vai falar aqui, ó, como no versículo 26, 27, fala da mulher do fluxo. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Jesus, hoje, ele não está aqui no meio de nós de forma literal, mas ele está dentro de mim e dentro de você, independente da luta que você está passando. Jesus me chamou para poder pregar o Evangelho. E hoje, eu oro, eu creio, porque eu creio através da oração, eu creio que Deus vai curar, eu creio que através da minha movimentação, Deus vai curar, Deus vai usar minha vida. Porque graças a Deus, eu sou alguém que fui curado por Jesus. Quando eu me encontrava com depressão, me falaram de Jesus. Eu ouvi Jesus por 20 anos e não quis me entregar para ele. E aí, quando a depressão me alcançou, eu falei assim, eu vou onde está esse Jesus, porque eu vou ser curado em nome de Jesus. E ele me curou. Hoje eu sendo curado, eu não posso ficar no meu lugar de acomodação. Jesus me chamou para ser um proclamador do Evangelho. E hoje, meu irmão, eu dobro meu joelho todos os dias, eu passo perto de hospitais, eu olho e profetizo cura. Eu profetizo porque Deus vai usar minha vida. Eu tenho pagado um preço de oração para ser usado por Jesus, porque eu aprendi que quando eu me disponho a cuidar, Jesus cuida de mim, Ele tem cuidado de mim até hoje. Não é uma má notícia que vai me parar, não é uma má notícia que pode te parar, porque os dias são maus. E Jesus ele vai agir, mas é necessário que a gente saia do lugar de acomodação, é necessário que a gente possa ali clamar, porque esse homem, quando ele ouviu falar de Jesus, no caso Jairo, a primeira coisa que ele fez foi, ele se humilhou diante de Jesus. A Bíblia diz aqui, olha, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo.
Hoje eu não sei qual a sua momento de luto que você está vivendo. Talvez possa ser um luto de forma literal. Talvez você se encontre enfermo. Não sei qual a sua enfermidade, mas que a partir de hoje você possa sair daqui, dessa live fortalecido. Que eu possa ter conseguido transmitir essa mensagem com simplicidade. Porque eu estou falando simplesmente aquilo que Deus fez por mim. A gente sabe que nós temos vários testemunhos, relatos de grandes homens da Bíblia, ou talvez de grandes homens e mulheres do nosso lado, que foram curados, foram transformados porque clamou e Deus ouviu. Então eu te convido a não endurecer o seu coração, entender que há um Deus sobre a sua vida. Aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho, aquele mesmo Deus que fez cair comida do céu, aquele Deus que fez um cego enxergar, que fez o paralítico andar, é o Deus que está aqui hoje. E o nosso Deus, ele não precisa do tempo cheio para ele agir, para ele manifestar. Eu creio que através de uma simples palavra, com as minhas limitações, com a minha simplicidade, eu creio que Deus falou no seu coração. Eu creio que ele vai trazer cura. Eu oro por cura. Oro para que Deus cure sua vida emocional, sentimental, financeira. Se você vive um momento de luto, qual já não há mais possibilidade de haver uma ressurreição como houve com a filha de Jairo, mas existe o Espírito Santo, que ele veio para me consolar. É um Deus que me curou. Quando eu achava que não tinha mais jeito, quando eu achava que, olha, não tem mais como, eu resolvi escolher Jesus. Eu escolhi na última hora e mesmo assim ele me aceitou. Como um filho pródigo que ele me aceitou. Eu, alguém com 20 anos frequentando a igreja, endureci meu coração. Eu te convido a amolecer seu coração, a entregar a sua vida para ele, e a partir de hoje, que a sua fé seja fortalecida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Os grandes homens da Bíblia são os grandes homens, são os heróis da fé, porque creram em Jesus, não porque podem coisa alguma. Apesar de serem homens que deixaram um legado, é alguém que crê, alguém que tem fé, e deixou isso para nós, para que a gente possa confiar. E a gente vai louvar o Senhor agora. E eu creio que através desse louvor, Deus vai continuar quebrantando seu coração, vai continuar te fortalecendo. E aquele protocolo que você recebeu, talvez alguém falou que a sua empresa não vai abrir, ou que vai fechar, ou que a sua enfermidade não tem jeito, que o seu casamento não tem jeito. Eu te digo que tem jeito. Se Jesus ali, primeiro ele curou uma enferma, que a doença dela era incurável. Talvez a gente poderia falar, não, a cura foi normal, foi remédio. Aí Jesus, o que ele faz? Espera aí que eu vou avançar mais um pouco. Eu vou te mostrar a manifestação do meu poder. Ele vai até a menina que estava morta. E ele fez ressurgir, ele fez ressuscitar. E eu creio que essa noite Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai ressuscitar tudo aquilo que tem te impedido de avançar. É o Deus poderoso, aquele que tem cuidado de nós. Se você está aí do outro lado, eu tenho certeza que Deus te sustentou aqui. Não interessa se você está enfermo ou se não está. Há um Deus sobre a sua vida que Ele vai mudar essa situação. Basta a gente fazer como essa mulher do fluxo. Vá até Jesus. Basta eu fazer igual Jairo. Não, eu não aceito a condição que a minha família está vivendo. Esse decreto de luto, como eles me falaram, eu não aceito. E Jesus fala com Jairo, ele, olha, tira todo mundo da sua casa, eu não quero ninguém lá. E entrou só o pai e a mãe. Porque naquele momento, o povo que estava ali chorando, eles começaram a rir porque Jesus falou que ia ressuscitar. Quer dizer, Jesus falou que a menina não tinha nem morrido. Então talvez alguém possa ter rido da sua situação. Ter rido e falado, olha, não tem jeito, eu te convido a acreditar. Porque o Deus que fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. E vai ressuscitar os seus sonhos em nome de Jesus. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
remove a minha pedra, me chama pelo nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos na Tua palavra, Deus. Nós cremos que o Senhor mesmo hoje, ontem, para sempre, será o mesmo, Deus. Pai, eu oro, Deus, por essa pessoa que está do outro lado, que possa estar, Pai, com esse decreto de morte que não tem jeito. Pai, eu convido ela a acreditar no Senhor. O Senhor é o Deus que transformou a minha vida, o Deus que transformou a vida de muitos de nós que aqui nos encontramos. Pai, em nome de Jesus, vai em conta essas pessoas, envia os seus anjos até lá, Pai, que haja cura, haja transformação, que essa pessoa possa reviver, Pai, reviver a saúde na alma, na mente, que possa, Deus, acreditar que há um Deus sobre as nossas vidas, que possa acreditar, Pai, que o Senhor vai agir em nosso favor, porque há um Deus sobre as nossas vidas que nunca nos desampara. Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Pai, que em nome de Jesus, que essa simples e breve palavra possa ter falado nesse coração. Pai, que ela possa sair daqui reavivada, que possa crer, Pai. Como o Senhor disse ali para Jairo, tão somente crê e sua filha será curada. Pai, cura essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, traz transformação, Pai. Que essa pessoa que momentaneamente perdeu a fé, que ela possa acreditar, Pai. Que nenhum decreto, que nenhum, Pai, protocolo venha tirar a fé, Pai, porque o Senhor é o Deus que vem por sobre as águas, é o Deus que se levanta ao nosso favor, é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de poder ministrar aquilo que o Senhor falou comigo, Deus. Pai, que o Senhor possa falar forte em cada coração, que haja transformação nessa noite, que as pessoas se entreguem ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que não está inerte, um Deus que vai trazer cura para essa pessoa que ouviu essa mensagem. É isso que eu te peço, é em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus falou conosco essa noite. Deus me incomodou muito com essa palavra, porque a gente está vivendo num mundo doente. Muitas vezes nós estamos até doentes e não aceitamos, e Deus te convida para poder te curar, porque o nosso Jesus, Ele fez o paraplégico andar, Ele fez um cego enxergar, então Ele é o mesmo. Uma certa passagem, um dos cegos, os discípulos queriam ver qual era a culpa dele por ele estar cego, por ele estar enfermo. Fala, Jesus, quem pecou? Jesus falou com ele, olha, ninguém pecou. Essa cura vai ser para que a glória de Deus seja manifesta. E eu creio que através dessa simples oração, através desse louvor, dessa palavra, Deus vai te curar para que a glória dele seja manifesta. Para que todos vejam e creiam que Ele é o Senhor. Que só há um Deus sobre as nossas vidas e não há outro. Não há outro como Tu, Senhor. E eu creio que Deus falou no teu coração. E diante disso que a gente falou, tentei trazer com muita simplicidade. Se tem alguém do outro lado que ouviu essa palavra, que entregue sua vida para Jesus. Que possa usar os meios de comunicação da nossa rede social e falar, olha, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu não quero mais ficar esperando algo acontecer sem me movimentar. Eu vou entregar a vida para Jesus. Eu vou fazer igual o Jairo, eu vou fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Onde que está Jesus? Eu quero a cura. Jesus está te chamando agora, Ele está aí do seu lado. Basta simplesmente você colocar a mão no seu coração e fazer essa oração. Eu vou orar com você, porque eu creio que alguém vai aceitar Jesus essa noite. Eu creio que Jesus me chamou aqui hoje para que houvesse salvação. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Arrependido eu volto, porque eu creio que só Tu és o Senhor. Pai, me aceita, Pai, de volta. Me aceita como um filho pródigo, Pai. Pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está de braços abertos me esperando. Eu creio, Pai, que o Senhor está ali me aguardando, Pai, com as vestes novas, anel para colocar no meu dedo, sandália nova nos meus pés, Pai, e há um cordeiro ali para poder festejar, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e entrega a Ele. E em nome de Jesus, Pai, me aceita. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quer encerrar aqui, pastor? Pastor, quer encerrar aqui? Amém, glória a Deus. Que o Senhor possa ter falado no teu coração. Eu vou fazer uma breve oração para a gente estar encerrando. Obrigado a todos que participaram. E domingo, em nome de Jesus, nós estaremos aqui em comunhão, com todos os cuidados, cumprindo todos os protocolos, para que a gente saia daqui edificado, mas obediente àquilo que as nossas autoridades, têm colocado para a gente fazer, para ter cuidado. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, que o Senhor continue falando em cada coração, que o Senhor abençoe essa pessoa que participou dessa live, abençoe, Deus, essa pessoa que se dispôs, Pai,
a gastar um tempo para ouvir a tua voz, que o Senhor possa trazer cura. E que no nome de Jesus, você tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada, e que Deus continue falando em seu coração. Amém? Fica com Deus, valeu!